que começa todas as coisas e sempre apontando para o fim, que é o começo. Então é bem interessante isso, porque quando a gente olha para Apocalipse, João, dos 12, foi o último a morrer. O livro de Apocalipse ele foi escrito no ano 90, depois da morte de Jesus. Então o que é que nós entendemos aí? No ano 90, João é exilado na ilha de Patmos, na Turquia. E ali Deus tem um propósito dele, revelar as últimas coisas no plano terreno, aqui na terra. Tem um fim. E Deus vai apontando e faz questão de mostrar para João e ele escrever fielmente tudo que ele viu, em detalhes, sem omitir nada. E João vai e faz isso. No final, fechando essa carta, ele diz isso: eis que venho em breve. Sempre a gente vai, todas as vezes que a gente lê, próximo, o tempo está próximo, o tempo está chegando, você sempre dá uma alerta na sua mente para você perceber. Ele já começa aqui, ó, eis que venho em breve. Sabe quanto tempo tem que ele falou isso? Mais de 2000 anos. É breve? Esperar 2000 anos? Não. No plano terreno, sim, muito breve. Mas Deus é atemporal, Ele é Senhor do tempo, Ele que criou. Não existe tempo para Deus. É o Kairos. Não existe esse tempo. E o mais interessante, como não existe o tempo, Ele está dizendo isso, ou seja, para Deus, um dia é como 1000 anos. Quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia, é só para a gente fazer um baseamento religioso. Mas vai muito além disso, porque não dá para medir. Ele está dizendo isso como uma referência humana de tempo nosso, que é o Cronos. Para a gente perceber que vai muito mais além, porque não existe tempo para Deus. Então, ele está dizendo assim, eis que vem em breve, mas Senhor, já faz 2000 anos, sim, filho. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras das profecias deste livro. Feliz. O que é guardar? É ter convicção e certeza de que tudo que está escrito vai se dar como está. Nada pode fugir dessa verdade. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu. Olha que coisa interessante. Essas coisas. Então, João, todas as vezes que você for ler Apocalipse, está escrito então, eu vi depois disso. Sempre os cabeçalhos de cada texto, no capítulo 1, no capítulo 2 para frente, principalmente no 7, que a igreja não é relatada nesse momento. No capítulo 7 para frente, você vai ver que está falando assim, então eu vi depois disso. João está vivendo o seu momento presente, apontando para o futuro, e ele olha para o passado. Então essas três coisas, ele vai sempre caminhar assim. E a gente vive nesses três tempos, né? A gente aprende isso muito cedo na escola. O passado, o futuro e o presente. E aí se envolve um monte de coisa. Vai ter perfeito, vai ter presente, mas até então. Eu sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorar. Contudo, ele me disse, não faça isso, isso é maluco. Quer dizer, ele logo se prostrou aos pés do anjo. Sou um servo como você. A única diferença é do que um corpo. Sou um servo como você e os seus irmãos, os profetas, como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Porque a gente vê hoje tanta adoração, tudo se prostra para tudo. Não. O ser humano é nada isso aqui, olha. E a gente vai ver as falhas. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, eu já falei isso aqui uma vez. A primeira coisa que Pedro faz é ajoelhar nos pés
Cornélio. Então, Cornélio nos pés de Pedro. Pedro, não, você está louco, levanta ele. Porque ele via uma personalidade que o anjo mandou chamar, ele achou que Pedro era maior que anjo. Levanta. Então o homem é aquilo que é sacro, aquilo que é divino, alado, aquilo que é adorado. É a nossa natureza. Então, e ele diz, né? Contudo, ele disse: não faça isso, sou servo com você e seus irmãos os profetas, como quem guarda as palavras deste livro, adore a Deus. Então ele me disse: não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Não serve, não guarda. Quando a gente lê o livro de Daniel, Daniel fala: segue essas palavras até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Isso é Daniel. Daniel não fala sobre a graça. Daniel já conta direto para o fim. Aí ele está dizendo: olha, então ele disse: não segue as palavras dessa profecia, deste livro, pois o tempo está próximo. De novo, próximo. E está mudando? Isso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É a mesma coisa, porque o Alfa é a primeira letra para falar de grego, o Ômega é o último. Ele está dizendo assim: eu sou tudo, ele é. Não tem começo e não tem fim. É o que ele está dizendo aqui. O primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas. Quando ele diz o princípio, é porque Deus tem um projeto, não é um começo, porque não tem começo, também não tem fim. A Bíblia diz que ele não foi gerado. Quando ele diz o princípio e o fim, isso aí é debaixo do sol, é da queda ao ressurgimento do homem a Deus, o retorno dele a Deus. Então é isso que ele está dizendo aqui: bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm o direito da árvore da vida e poder entrar na cidade pelas portas. Como que a gente conquista esse direito? Olha que coisa maravilhosa. Então, a gente olhando para esse sentido aqui, olha, a gente foi no aniversário ontem e tinha que apresentar uma coisa para entrar. Se você não entrar. Então, o direito que a gente tinha de entrar na festa era uma comanda que você entrava para participar de tudo. Olha que coisa interessante. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes. Como é que lavam as vestes? De que maneira essas vestes são alvejadas? E é muito interessante, quando eu aceito Jesus como Salvador, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós somos totalmente limpos pelo sangue, lavados pelo sangue. Aí quando eu passo a crer em Jesus, minhas vestes são branqueadas, assim eu tenho o direito, por justiça, não porque eu sou justo, porque Ele nos justifica e nos dá o direito à árvore da vida. Lembra que essa árvore da vida, ela vai sempre permear todo o texto, porque aqui é o retorno à vida eterna, é o direito de não morrer mais, poder entrar na cidade pelas portas. Olha que coisa interessante, convidado de honra. No julgamento das nações, Jesus disse assim: olha, 20 benditos de meu Pai, possuí por herança dele que nos estava preparado antes da fundação do mundo, entre valoroso do meu Senhor. Essas portas, coisa impressionante isso. E ele, olha, tudo que está escrito aqui, do jeito que está, algumas coisas de Apocalipse, ela é figurativa, mas na maioria das vezes as coisas são muito reais, não é uma metáfora, é como se é. E João vai escrever fielmente o que ele viu. E aqui ele está dizendo: olha, você vai entrar. Aí ele vai dizer que vai ficar de fora os cães, né? Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e a todos que amam
não pratica a mentira, uma prática. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar a vocês esse testemunho. Então, o que eu vejo mais interessante é que um dia Deus disse isso para Abraão. Eu vou dar alguma coisa ao meu amigo Abraão, e Deus revelou o que ele ia fazer para Abraão, na questão de destruir Sodoma e Gomorra. Aqui Deus vai tratar todo mundo que aceita ele como amigo. Também porque ele revela todos os segredos que João lá no começo vai relatar. Jesus vai abrindo, ele quebra os selos e vai abrindo tudo, todas as verdades que as pessoas antes não sabiam. Então foi revelado, olha que privilégio nosso saber tudo isso. Se você não acreditar ou não importa, isso aqui vai acontecer de qualquer forma, ao seu tempo vai acontecer. Eu, Jesus, envio o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, a descendência de Davi, por isso que ele vai tratar Jesus como filho do homem, muitas vezes. E a primeira expressão que a gente vai encontrar isso, filho do homem, apontando para Jesus, justamente é Daniel. A raiz é a descendência de Davi, o resplandecente estrela da manhã. Não é aquele Jesus desfigurado, como um cordeiro que veio para ser morto, já não é mais. O Espírito e a noiva diz: vem. É Maranata. Todo aquele que ouve, diga: vem, Senhor. Não porque eu estou sofrendo muito, porque eu estou padecendo, não, vem porque eu quero estar contigo. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber, de graça da água, vem. É graça pura. Você está com sede? Vem beber. Eu me lembro que esses dias eu fui em uma aguada chamada. Lá no Joel mesmo tem uma lagoa. E um tempo atrás, eu creio que muita gente, o Tiago Canado poderia ter ido perto, muita gente vinha de longe para pegar água. Lá embaixo do Paraná tem um lugar também que as pessoas vinham de longe com cambão, aquela fada, buscar água para dar para gado, para dar para o animal, para beber. E não era água boa não, era aquela água chegava marreta, chegava branca, igual ali no campo. E as pessoas vinham de longe buscar, não pagavam nada de graça, mas tinha um preço para ir buscar. Aqui tem Isaías que diz que é sem dinheiro. Olha, o Espírito e a noiva diz: vem, e todo aquele que ouvir, que quiser, se dirija nessa água, pois ela é de graça. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, de graça da água da vida. É um convite. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Por que ele está usando essa expressão em breve, logo, está próximo? É que a nossa esperança, ela tem que estar ativa todos os dias. Jesus contou 3 parábolas para a displicência de pessoas que acham que ele está, meu Senhor demora a voltar, e começar a fazer coisas, maltratar as pessoas. Aí o Senhor vem na hora que essa pessoa não espera, ele vem como ladrão. Então Jesus vai falar dessa brevidade da sua vida. Eu não posso esquecer disso. Eu tenho que estar com a mala pronta todos os dias, como se fosse viajar hoje. Isso aqui é bem interessante. Aí ele termina o Apocalipse assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos os santos. Amém. Agora, o interessante disso tudo,
Quando ele termina falando isso, mas como é que ele começa isso? Apocalipse capítulo 1, primeiro, vai dizer justamente isso. E aqui que entra eu e você. Da mesma forma que Apocalipse ele vai tratar isso, presta atenção que coisa interessante. Capítulo 1 de João, de Apocalipse. João é levado para ir para o pássaro ali, e ali ele vai ter essa revelação. Ele vai tratar aqui, primariamente, com 7 igrejas na província romana, na Ásia. Então, essas 7 igrejas, por que 7 igrejas? Esse período aqui já tinha mais de 100. Mas por que justamente 7? É para que em todas as épocas, em todos os tempos, ela é Deus vai tratar de uma coisa, fazendo de uma totalidade de todas as igrejas. Ao mesmo tempo que a gente vai tratar sobre a igreja aqui, João vai tratar com indivíduos, como só com o dedo, com o dedo está ruim, tu não trata do dedo, olha, o braço está inflamado, trata do braço. Mas depois, quando ele fala o corpo inteiro, mas depois ele vai individualizar isso, não vai sair do coletivo e vai para o singular. Porque essa igreja vai representar não só o período de um tempo de cada igreja, mas também vai tratar com indivíduos, comigo e com você, diretamente. E ele inicia falando assim, olha, presta atenção nisso aqui, essas 7 igrejas é um nome da perfeição, é uma totalidade em Deus. Tem assim, ó, revelação que Jesus fez questão que nós soubéssemos de tudo isso, então ele faz essa revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo o que em breve deve acontecer. Em breve, de novo, Senhor? Em breve. E nessa brevidade toda, muitos já passaram. Os que morreram, muitos já morreram. Muitos vão morrer, talvez. Não sei se Jesus volta amanhã, mas nessa mesma esperança. Aí ele diz, olha, é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida, enviando-a para por meio do seu anjo ao seu servo João. E o mais interessante disso tudo é que João, aqui nesse período, presta atenção nisso aqui. Assim como os outros discípulos que foram assassinados pelo testemunho de Jesus, por a verdade que eles viram e ouviram, João aqui foi convidado para a ilha, uma ilha paradisíaca, maravilhosa, ele lá no quarto, tudo confortável, e Deus disse, você vai escrever ele? Não, ele estava muito prisioneiro, justamente por testemunho, não foi nenhum conforto. Então por que Deus faz essas coisas? Olha, quem testificou em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí ele continua, bem-aventurado, lembrando lá do fim, aqueles que leem em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam as coisas dela escritas, pois o tempo está próximo. Como não ficar alerta? Como não ser cristão? Como não entrar pelas portas? Como não fazer parte da arte da vida? É muita loucura, é muito risco para o ser humano, muito mesmo, sim. E aí ele diz, João, as 7 igrejas da província da Ásia, graça e a paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano rei da terra, ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Então aqui já dá para a gente ficar muito alegre e feliz por essa razão. Nós somos libertos porque Ele deu essa liberdade pelo sangue. Lembra lá que João falou assim, aqueles que branquearam suas vestes, então foi justamente, já nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, se tornamos purificados. E ele diz mais, constituindo-nos reino e
sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um princípio. Isso aqui é para a gente também basear nosso tempo, século dos séculos. Amém. Eis que Ele vem entre as nuvens e todo olho verá. Até mesmo aquele que nos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Olha, aqui tem uma divergência muito grande entre as igrejas, a igreja dos monegismos, os sinegismos, que são os calvinistas e os arminianos. Isso aqui não é muito interessante, é só para dar um ponto aqui. Quando ele diz assim, olha, eis que ele vem e todo olho verá. Para aqueles que creem, majoritariamente as igrejas creem que Jesus vai arrebatar a igreja, não abrir e fechar o olho, porque está aqui some, aí vem o período de tribulação, né, 7 anos, é onde Deus vai tratar com Israel, vai cumprir as promessas que fez para Davi, que não se cumpriu. Por isso que os judeus não creem em Jesus, porque essas promessas não. Você vê que Israel hoje tem Jerusalém, mas é bom. Eles não residem em Jerusalém. A capital de Israel hoje é Tel Aviv, foi construída recentemente. Então, aqui todo olho verá, vai ser na segunda vinda de Jesus, quando ele trata com Israel, aí os santos que já foram arrebatados, participou da ceia, volta, aí na tribulação, quando o anticristo perseguir Israel, aí Jesus volta, liberta e sobe todo mundo junto. Aí começa o período milenar. Então, para alguns dizem isso somente para judeus. Mas vamos pensar assim, isso não importa que ele vai ser salvo naquele dia. Eis que veio entre as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram, aqueles que feriram Jesus na cruz. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Ele não vai vir mais para ser maltratado, para ser uma manjedoura e para humildemente, não. Agora é tudo diferente. Agora ele vem como leão da tribo de Judá. E João vai explicar isso depois. Olha, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. De novo, isso aqui não é para Deus, é para a gente basear que Ele é tudo, Ele é o tempo todo. Aquele que é, Deus é. Simples assim, Ele é tudo. O que era e o que há de vir. Sempre a gente vai encontrar esses três tempos, né? Passado, presente e futuro. O Todo-Poderoso, lembrando a gente disso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e no reino e na perseverança em Jesus. Olha, todo o livro de Apocalipse, se você simplificar ele, pegar tudo aquilo que está escrito, o livro de Apocalipse, jogar numa centrífuga, quando ele se purificar e cair uma gotinha embaixo, vai sair, sabe o quê? A palavra perseverança. Aleluia. Simples assim. Por que ele faz questão de falar assim, olha, eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento? Por que João até esse momento não desistiu? Por que ele está ali como servo, depois de tanto sofrimento, de ver tanta barbaridade, de ver todos os companheiros dele morrer? Continua? É doido ou tem algo muito poderoso para dele? E aqui ele diz, companheiro do sofrimento e do reino, na perseverança de Jesus, estava na linha de paz por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A razão que ele estava na essa. Porque ele matou alguém, porque ele roubou, não. Por falar, não negar Jesus. Faz isso. Agora, no dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Então João estava ali, de repente uma voz muito forte, como de trombeta, né? Sabe que é uma trombeta tocando? Um som de trombeta atrás dele. O que aconteceu depois? Quem dizia? Escreve no livro o que você vê, envia estas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve para essas igrejas. É aqui que começa. Aqui entra eu e você.
escreve muitas dessas igrejas aqui. Só 7, eu disse, ela vai enumerar todas as outras, em todas as épocas, e até a vida de Jesus, essa carta vai permear todo o tempo, e ele vai dizer. Então, ele ouve isso, e ele vira para ver quem estava falando. Quando ele vira, olha, voltando para ver de quem era a voz que falava comigo, voltando-me, vi 7 credelados de ouro. Agora, aqui tem muito interessante. Olha, ele vai ver Jesus aqui, não aquele Jesus desfigurado, mas o ressuscitado, o Todo-Poderoso estava aqui, o Jesus já, em toda a sua glória. Quando ele olha para trás, ele vê Jesus nesse aspecto. Olha como é que ele vê Jesus. Quando ele voltou para ver quem era a voz que falava, e ele viu 7 credelados de ouro. E entre os credelados, alguém semelhante ao Filho do Homem, que era a figura humana de um homem humano de Jesus aqui, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. Quer dizer, eu sou um sacerdote que cuida daqui. É o que ele está dizendo aqui. O que tinha mais? O que ele viu? A cabeça e os cabelos eram brancos como uma lã, tão branco como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés eram como bronze, reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o sul de muitas águas. João está relatando, ele está figurando aqui, ele está dando sentido que ele viu com as coisas que há no mundo. Potencializa isso aí, que foi o que João descreve, é o que ele acha para retratar essa figura. Mas imagina essa figura aí, muito real, só os olhos com chama de fogo, imagina aí. Então é inexplicável essa figura. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu semblante era como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Nem tinha o sol para a pino. Desse jeito. Aí o que ele diz mais? Quando eu vi, caí aos pés como um morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Depois de tudo, tem como entender. Ele teve toda a convicção, toda a certeza. Ele já sabia que Jesus era Jesus, tudo, mas não tinha como diante dele não morrer. Eu sou o primeiro e o último. Você me conhece, João. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelo século dos séculos. E tenho a chave da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de vir depois dessa. Escreve tudo. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e as 7 candelabros são as 7 igrejas. E ele diz mais. Aí, quando ele começa no capítulo 1, que é bem interessante isso. Quando ele chega aqui no capítulo 2, há algo muito interessante. 3 coisas nós vamos observar aqui. Primeiro, lembra quando João olhou e viu o aspecto de Jesus? Aí, Jesus, nesse ponto, vai ser fragmentado em 7 pedaços. E cada um pedaço desse é mandado para uma igreja. Cada pedaço de Jesus corresponde a um problema que essa igreja estava passando. E é muito interessante isso. E nas 7 igrejas, além de vir direto para o problema da igreja, tem uma bênção no final para cada igreja. Se o aspecto do Jesus fragmentado para essa igreja resolver o problema dela, se eles quiserem, eles vão participar de tudo isso. Que é eu e você representado nessa totalidade dessa igreja. A primeira igreja que ele vai dizer aqui é a igreja de Éfeso.
Olha o que ele diz ao anjo da igreja de Éfeso: escreva, eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda aí com 7 candelabros de ouro. Quando a gente olha aqui no Apocalipse, no 12, abre aí no 12, nós estamos no 2, voltando para o 12, o que ele vai dizer? Olha que coisa interessante. O 12, lembra que ele, olha, voltei-me para ver a voz que falava, vendo os 7 candelabros de ouro. Então esses 7 candelabros de ouro foi mandado essa parte para a igreja de Éfeso. Olha o que diz depois. Volta no capítulo 2. Então, essa parte de Jesus, ele diz, quando ele viu, então ele diz, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda aí com 7 candelabros de ouro. E ele continua dizendo, conheço as suas lutas, sei tudo, seu trabalho árduo, sua perseverança, até aqui, beleza. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pois aprovam os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Coisa boa, perfeito isso aí. Aí ele diz mais, no entanto, contra vocês tenho isso, vocês abandonou seu primeiro amor. Abandonou. Olha que coisa incrível. Portanto, lembre-se de que onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticaram no princípio. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Olha que coisa interessante. Como é que ele apresentou para essa igreja? Os 7 candelabros. Por que ele está dizendo aqui, olha? Mesmo fazendo tudo isso, vocês abandonaram a essência. Porque Paulo vai escrever lá em 13 de 1 Coríntios, você pode ser uma profeta se tiver amor, não adianta nada. Você pode falar com desafio, você pode pegar seu corpo para ser queimado, dá tudo que você tem, não adianta nada. A razão de fazer tudo aquilo não era mais por amor. Aí ele está dizendo, se vocês não se arrependerem, como ele apresentou essa igreja como um condenado, que ilumina, que dá força, que dá poder, eu vou tirar e vocês vão ficar só no ritual. O que ele está dizendo? Que é possível que tem muitas igrejas espalhadas por aí, que tem uma mega banda tocando, que tem uma igreja com painel de LED de 10 metros, que eles começam o culto 6 horas, fazem louvor perfeitamente, canta, pede oferta e prega, mas Deus não está mais lá. É um ritual, uma apresentação. Possa ser que Deus não está mais lá, é o que ele está dizendo. Eu que sou a essência da igreja, se não for Jesus, pode ser uma cabaninha de palha, pode ser nós aqui, mas o mais importante é a presença de Deus. Ele tem que ser a nossa essência, e ele está dizendo justamente isso. Senão, aí ele diz, portanto, lembra-se de onde vocês caíram, quando começou a perder isso, o amor filéu, sabe? Amor pelas pessoas, não é mais importante. Então, é bem interessante, porque tem igreja que a estrutura é mais importante do que as pessoas, os departamentos são mais importantes do que as pessoas, as demandas são muito, as pessoas menos nada. Aí ele diz, portanto, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticavam, que vocês amavam, fazia por amor, a essência, eu estava junto no princípio. Aí, se não se arrepender, tem jeito ainda, virei a vocês e tirarei o seu condenado. Deus ainda está, mesmo com tudo isso, Deus ainda está atuando com misericórdia, mas tem um tempo, arrependa-se, senão nada feito. Há, porém, uma coisa ao seu
o meu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Olha isso aqui como é interessante. Por que Deus oferece a árvore do paraíso para ele? Porque foi justamente isso que aconteceu no princípio. O homem abandonou Deus. E aí, sai da presença. E quer dizer, se você se arrepender, lá no princípio eles perdem o direito da vida. Deus aqui, ó, por desobediência, por não fazer as coisas certas, perdeu a presença. A igreja que não perdeu a presença, não se arrepender, e se arrepender, Deus vai dar o direito da árvore. Isso aqui é muito interessante. E se a gente for esmiuçar, só isso aqui é muita coisa profunda. Aí a gente vai ter que voltar do Éden e ver o que eles fizeram. Olha, aí essa igreja disse, e Deus vai tratar com essa igreja. Talvez a igreja é uma igreja muito diferente das outras, mas essa igreja aqui, sendo de Filadélfia, essa igreja aqui, Deus vai tratar dela de uma coisa muito interessante, diz Lírio. Presta atenção como a coisa não é simples, né? Ao anjo da igreja, Lírio escreve: eis que diz aquele que é o primeiro e o último, ele vai de novo. Está aqui com vocês que ele é todo poderoso, que morreu e tornou a viver. Lembra que ele já começa a falar com essa igreja usando essa palavra vida e morte. Guarda no coração essa palavra. Olha, eu sou o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Agora presta atenção no que Deus vai falar com essa igreja. Olha, conheço as suas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Porque a presença de Deus enriquece, não é o ambiente, não é eu havia falado aqui. É Deus no lugar. É Deus em nós. Conheço a sua tribulação, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Eu já ficava perto. Deus já vai alertando isso. Eis que o diabo está prestes a lançar algum de vocês na prisão. Mas Deus, nós somos tão ricos, somos tão fiéis ao Senhor. Por que o Senhor permitir que a gente vai ser massacrado, sofrer, ser preso? Por que não livra a gente? Deus está contando para nós hoje. Olha o que ele diz aqui. Deus sabe se eu sou fiel ou infiel, se eu vou manter até o fim. Deus sabe de tudo, Ele sabe quem vai ser salvo. Só quem não sabe disso é nós. E Deus vai provando a gente o tempo todo para mostrar para a gente mesmo quem a gente é. Ah, eu sou isso. Vamos ver se você é mesmo. Olha, então Deus faz isso. Alguns de vocês vão ser lançados na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Eu falei aqui esse dia sobre isso. 10 dias dá para desistir, sim ou não? Um dia, 2 dias, 3 dias de sofrimento, você perde a esperança. Quando a coisa dura demais, você perde a esperança. Por que a gente desiste de muita coisa? Por que a gente deseja, o que a gente quer, talvez não aconteça da maneira que a gente imagina. Aí a gente vai enfraquecendo. Olha o que ele diz mais. Seja provado. 10 é o número da aprovação, o tempo da aprovação. Passarão por perseguição durante 10 dias. Aí ele diz, seja fiel. Eu vou livrar vocês. Esse que ele está dizendo? Não. Lembra que ele diz no começo que eu estive morto, mas ele vive? Aí ele lembra aqui, olha, seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Aqui não está no plural, não está no singular. Darei a você a coroa da vida. Qual é o limite da fé? A morte. Muitos já foram fiéis até a morte. Seja fiel até a morte.
Paulo diz assim: olha, eu combati o combate, terminei a carreira, guardei a fé. Não foram os sofrimentos que fizeram Paulo parar ou desistir, ele morreu. Literalmente. Esteve, muitos morreram, porque cumpriram essa palavra. E Jesus disse: olha, eu darei a você a coroa da vida. Olha que bom. Mas ele continua dizendo aqui: olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que venceu, aquele que vencer, não sofrerá de modo algum a segunda morte. Olha que coisa boa. Sabe o que ele está dizendo? Olha, ele está dizendo assim: eu ressuscitei, eu venci a morte. Essa morte aqui não é a morte física que muitos morreram dessa esperança, é a separação eterna de Deus. Então ele está dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Essa aqui é o prêmio para aqueles que morrerem na fé. Não desistiu, perseverou até o fim. A morte não é nada, porque ele está dizendo para essa igreja. Mas só seja fiel, mesmo em meio à perseguição. A perseguição da igreja era uma. Qual é a sua? O que o inimigo tem feito para você? Por que muita gente tem desistido? Porque muita gente não vai ver a face do Senhor por coisas muito banal. Você entende isso? Então, aí ele trata dessas duas igrejas. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Não é isso que diz aqui? Abre aí para mim, lá no 16 do 1, a parte que vai para essa igreja. 16, é isso? Oi? 1,16. Olha a parte que foi para a Pérgamo. 1,16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Aqui é o que João viu na totalidade. No capítulo 1,16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. E o seu semblante era como o sol que cobria o mundo. Quando ele chega aqui no capítulo da igreja de Pérgamo, no capítulo 12, o 2:12, essa parte vai justamente para essa igreja. Ele diz o seguinte: olha, 2:12. Tem que mandar estéreo para ele, que vai estar feito. Olha, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa parte foi da igreja de Pérgamo. Agora, por quê? Qual a razão dessa parte de Jesus? Tinha muito. Conheça onde você vive, onde está o trono de Satanás. Olha que terrível. É como você olha, seu crente, você mora do lado de tanta coisa ruim, tanta coisa que pode levar você à perdição, tanta coisa que pode te atrair. Conheça onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, vocês permanecem fiel. Com todo peso, com toda afronta, onde Satanás mora, permanece fiel. Aí ele diz: olha, conheça onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim. A gente não tem ideia do que essas pessoas passaram para Deus falar isso. Mesmo os dias em que a minha fiel testemunha foi boa entre vocês, aonde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Esse cara foi terrível para o povo de Israel quando estava no deserto. O qual ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual.
De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Uma vez eu falei sobre os nicolaítas. Portanto, aí ele diz: arrependa-se, senão virei em breve até vocês, guerrearei contra eles com a espada da minha boca. Por isso que mandou ele, que vem com a espada justiça. Se eles não lugar, eu vou vir aí, vou cortar o meio, acabar com o poder. Espada é justiça. Muda. Se não se arrepender de praticar isso, eu vou vir com a espada da minha boca. Por isso que foi. Aí ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, darei um maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome escrito nela, conhecida apenas por aquele que a recebe. Que nome é esse? Essa pedrinha escura. Geralmente, a gente é conhecido. Você conhece fulano? Não. Mecânico? Ah, sei. Que mecânico? Não, mas é parente de fulano. A gente é muito conhecido por aquilo que a gente faz. Ou se não, quando morre, foi cedo também, zerado. Da morte é assim, cara, o cara é tão gente fina, o cara bom, o cara inteligente, o cara amoroso. Aí aflora tudo os requisitos. Uma técnica branca que só você sabe, só se identifica com ela. Coisa boa. Ó filho, você passou por tudo, mas aqui, ó, que você é de fato. Puxa, o Senhor não sabia, porque no julgamento das nações, as pessoas vão pensar assim também. Não, Senhor, se eu tivesse te visto, eu dava comida. Você me deu, filho. Ah, Senhor, se eu tivesse visto o Senhor, visitava o Senhor na cadeia. Você foi me visitar, ele estava lá. Então, Deus ele vai anotando, sabe, a intenção do nosso coração, ela vale muito para Deus, é muito. Deus conhece a Deus. Às vezes a gente está passando por alguma situação e o tempo todo está dizendo: eu conheço você, eu conheço onde você mora, sei onde você habita, eu sei tudo. Eu sei que quando você mora num lugar mais sugestivo para você, você ter desistido, não, você desistiu. As afrontas que você sofreu eram para muitos de você não. Está entendendo isso? Que é? Amém. Deixa eu orar aí. Oi? Amém. Quem vai entender? Então Deus, ele olha, quando a gente olha para isso aqui, essa revelação de Jesus, o Salmo 139, só para você acreditar no que eu estou falando aqui. Essa técnica que nós temos. Quando o Salmo 139 já disse aqui uma vez que a maior expressão humana a Deus é contida no Salmo 139. É absurdamente o que a pessoa diz ali. Olha que o ser humano é capaz de entender. Ele começa a dizer: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. A palavra não chegou na boca do Senhor que já sabe. Coisa interessante. Então, nada, da hora que você acorda, você pisa o pé no chão, que você abre o olho, Deus acende um alerta o tempo todo para a gente. As nossas ações, sabe? O que a gente pensa, como a gente vai agir, as nossas respostas. É por isso que nós temos que estar totalmente lançados a Deus, totalmente dependentes dEle, o tempo todo. Então, é bem interessante quando a gente olha para Deus assim, e ele se torna muito real. Acho que eu disse aqui a semana passada, eu estava fazendo uma peça lá na UNI,
terrível, que eu do nada assim, falo assim, faz assim, como é aquele susto, comecei a dar risada comigo mesmo, eu falei assim, Senhor, como isso vai ter medo, Senhor? Sabe assim, é tão absurdo que só para crítica é isso. Como é que pode, meu filho? Como é que pode, Senhor? Você não está nem pede, ele vai lá e faz isso. Porque o Deus que sabe onde a gente mora. Você entende? Está doendo aqui, mas eu sei que passou um biblioteca que sabe. Né? Não sei se existe mais. Passa um gelol que sabe. Vai na farmácia aqui. Você entende isso? O Deus que sabe, ele não está lendo o que você passa. Não. O que Deus quer saber é o tamanho da sua fidelidade, depende do que fez sua volta, do que você está passando, do que você vai passar. Está difícil? Continua. Está bom? Agradece. Então, tem algumas igrejas ainda, vê se no meu caminho há algo. E olha, até aquele senhor, isso aqui é muito interessante, né? Talvez a gente não, na nossa oração, a gente não faz essa reciclagem nós mesmos, a gente vai. Olha, vê se no meu coração, no meu caminho, na minha vida, nos meus planos, há algo que te ofende e dirija-me pelos caminhos eternos. O que eu estou ofendendo, o que eu nunca te agradando, isso é bom, Senhor. Então, Deus está muito interessado, você sabe? Então a gente tem que ter essa máquina, Deus nos deu a capacidade de entender isso, de saber que quanto mais você ama a Deus, é a mesma coisa, né? Vê-se no meu coração, arrependa, muda. Você sabe por quê? Você sabe por que às vezes a gente trata Deus assim? Só o nosso tratamento. Por que existe a igreja? Por que a igreja é instituída? Porque essas igrejas aqui, nesse tempo aqui não havia templo, eram comunidades, se reuniam, não tinha condições de ter. Mas, quanto mais você valoriza Deus, Ele tem mostrado, vindo da igreja. Filho da igreja é que se mostra. Você sabe por quê? Como é que Deus vê a gente? Como é que a gente é miserável? Eu vi um pastor falando essa semana, eu estou cansado demais. Aí a pessoa está cansada, mas ele vai trabalhar. Está cansado, vai no médico, está cansado, vai para a festa. Mas aí quando é na igreja, a gente. E essas coisas, eu ir na igreja, vai fazer a gente menos crítico? Não vai. Não é a igreja que faz. Mas a gente tem uma forma humana de mostrar. E Deus faz isso o tempo todo. Olha que Deus faz isso. Se você não amar seu irmão que você vê, como você vai amar Deus? É mentira. Aí Deus vai se mostrando. O que eu disse ultimamente nas Mateus 25, ele fala quando você ajuda alguém, você está fazendo para Deus. É na terra que se mostra que a gente é. Não é no céu. Deus não entende intenções do coração. Ele olha as intenções, mas quando a intenção é boa, ela vai na prática. A gente percebeu sobre isso. A fé é a obra. É a obra que mostra o tamanho da nossa fé. Então, tem carta dessa aqui que, olha, Deus o tempo todo está aí. Quando eu falo isso aí, olha, a gente não vai dar tempo de ler, mas é bem interessante. Tiatira e depois tem Sardes, depois Laodiceia. O mais interessante disso tudo, que a igreja de Filadélfia
diz o seguinte, no capítulo 7, 3. Então, Deus vai tratar com mais algumas igrejas, que não vai dar a pena eu falar hoje, mas o que a gente imagina é que esse alto-exame, porque Paulo escreveu isso lá, né, e vocês não só fazem, você não faz nada, mas vocês têm que tolerar aqueles que fazem. Princípio de Jezabel, sabe, ela incitou as pessoas a matar Nabote. A história dela, depois essa mulher vai ser usada aqui no Apocalipse, coisa muito mais terrível. Aí eu acho bem interessante quando Deus ele vai tratando você. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizendo: examina, pois o homem é assim mesmo. E quando Deus nos julga, nós somos julgados pelos homens. É tão bom quando você mesmo, você tem o Espírito Santo. Olha, eu tenho uma filosofia na minha vida, e eu já fui cobrado por isso. Você não pega no pé das pessoas, de obreiro. Não. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em mim. Vocês não entendem comigo. Então, já tem o Espírito Santo em nós que diz: filho, não entra por esse caminho. Filho, você está errado. Filho, não faça isso. É tão maravilhoso quando a gente ouve Deus, sabe? A gente não vai se arrebentar quando ouvir Deus. E Deus no tempo todo é tão amoroso que está: filho, vou guardar os meus pés para que eu peça a terra. Deus já faz a parte dele, vou proteger o sol, você, para não te queimar durante o dia, nem a lua antes de começar a noite. Vou cuidar. Tem coisa que você tem que fazer, filho. Deus é bom demais. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E ninguém tem obrigação de nenhuma. Se você não quiser ir na igreja, é direito seu. Mas é você que deseja estar. Tem comunhão com os irmãos, amar de verdade, cuidar do outro, zelar. E a gente caminhar para isso, para melhorar todos os dias, todo dia ser melhor. É o que Deus esperava. Olha, eu dei tempo para que você se arrependesse, mas você não quis. Dei tempo. E aí, mas graças a Deus que a gente está aqui, olha que coisa boa. Amém? Vamos ficar de pé. E depois vocês continuam lendo essas cartas que são maravilhosas para entender. E só quero lembrar vocês de uma coisa. Deus está aí para você sim. Eu me lembro que lá em Marcos capítulo 4, o discípulo faz essa pergunta para Jesus: não importa que a gente morra, o barco afundando, né? E Jesus levanta e fala: vocês que não têm fé, eu importo muito com vocês. Lembra disso. Deus se importa muito com você. Isso é tão verdade que você. Eu falo aqui não na igreja, na presença dele. Onde você for. Tenho certeza disso. Tenho certeza que você e ele, nós não fazemos nada sem o apoio de Deus. Eu não sou louco para fazer isso. Tenho certeza que você não. Amém? Então sinta a presença para Deus. Senhor, eu estou aqui. Eu sei que o Senhor me conhece, sei que o Senhor me sonda. Olha para mim, Senhor. E os meus olhos estão descobertos diante do Senhor. Tudo está patente aos meus olhos. Obrigado, Deus. Te louvamos por cada pessoa que tem aqui. O Senhor tem tratado com cada um individualmente. Para o Senhor não existe coletivo. Porque o Senhor trata de indivíduo, Senhor. O Senhor quer cuidar de mim. O Senhor quer cuidar do meu irmão. Ajuda a gente, Senhor, a perceber quando nós estamos errados, a voltar no caminho certo. Tantos conselhos que o Senhor deu para essas igrejas. Seu amor no Senhor, é a tua misericórdia tão ativa. As igrejas que
entraram no caminho tão errado, o Senhor poderia desistir deles. O Senhor não desistiu. O Senhor sempre deu tempo para que essa igreja se arrependesse. Assim como aconteceu no Éden, quando houve pega, o Senhor faz ali um plano de redenção, mesmo no caos, mesmo na desobediência. O Senhor aponta para um Redentor e Ele veio. E esse mesmo Redentor nos avisa para que a gente também não entra pelo mesmo caminho, porque as promessas tão maravilhosas para cada um de nós. E nós queremos, Senhor, um dia viver todas essas promessas. Nós queremos provar, nós vamos tocar na árvore da vida um dia. Nós receberemos uma terrinha com esse nome tão maravilhoso, que só a gente sabe que esse nome é nosso. Não vai haver confusão, nem como confundir, nem um nome. Nós comeremos do maná que está escondido. Ah, Senhor, o nosso nome vai ser escrito naquela coluna, a coluna de sustentação, que simboliza a firmeza, a segurança. Que coisa perpétua, sem fim. Que coisa maravilhosa, Senhor. Nós também, o Senhor disse que nos dará o direito de assentar no teu trono. Que coisa maravilhosa. Não dá nem para entender isso, Senhor. Como vai valer a pena a gente desistir de nós mesmos? Porque foi justamente essa promessa que o Senhor fez. Quem quiser me seguir, por uma sua cruz, se segue. É morte, Senhor. Nós estamos aqui, não é porque está tudo bem com a gente, porque está do jeito que a gente imagina. Não, Senhor. Talvez para muitos aqui não está do jeito que ela sonhou. A vida não está ainda perfeita. Mas mesmo assim ela continua na tua presença. E o Senhor sabe muito bem, Senhor, o que a gente tem passado sem desistir. A gente continua aqui. Se nada acontecesse de extraordinário na nossa vida, nessa terra, só de te conhecer já valeu a pena, Senhor. E até o fim. Mas ainda nós temos a esperança que o Senhor tem tantas bênçãos para nós, tantas promessas a se cumprir em nós. Só nos ajuda, Senhor, a continuar a existir. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu, é por isso que a gente está aqui. Não é porque a gente merece nada, porque a tua palavra nos diz que mesmo quando nós éramos pecadores, o Senhor morreu a nossa morte. E é por isso que a gente está aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor viu em nós para nos separar. Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo motivo nem uma razão para isso. Mas o Senhor viu. Obrigado, Senhor. Porque a gente poderia ser contado com aqueles que não queriam ver a tua face. Mas a gente é aqui, Senhor. Com a nossa pouca instrução. Mas a gente está aqui. Obrigado, Deus, por tudo. Que nos ajuda a continuar. Segure nossas mãos. Porque se o Senhor segurar nas nossas mãos, a gente vai trilhar todos esses caminhos, por mais terrível que seja. Obrigado, Deus. E nós nos firmamos na esperança de que o Senhor disse que estaria com a gente todos os dias. Isso é verdade, Senhor. É isso que tem mantido a gente na tua presença. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz aí? Amém, Jesus. Quem entendeu a mensagem de hoje? Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Glória a Deus. Que bom você estar aqui. Lembrando de que quarta-feira a gente está aqui, domingo estaremos de novo, até Jesus voltar. Amém. Já sei, já? Foi o último do mês. Amém. Deus sabe disso. Leva suas mãos. Deus, obrigado por tudo. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado mesmo, Senhor. O amor de Deus Assim seja.
A graça do Filho Assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje sempre e amém. Dá um abraço ao seu irmão, fala para ele que foi muito bom estar aqui hoje, em nome de Jesus.